Teremos agora a conferência sobre lesões musculares, o que podemos fazer para tratar e prevenir com evidência. Dr. Túlio Vinícius é o presidente da Regional Minas Gerais, da SBOT, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, é preceptor de residência médica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Dr. Túlio, por favor. Obrigado, Gilberto. Então, essa aula, né, é para falar um pouco sobre como que nós podemos abordar com maior evidência as lesões musculares. Normalmente, as lesões musculares, elas acontecem num trauma, né, em que não tem um contato direto, como vocês podem ver nesse vídeo, né, esse jogador que cai, ele imediatamente leva a mão ali na região posterior da coxa, e normalmente essas lesões, elas acontecem nesses movimentos, né, que exigem arrancadas, ou então ocorre uma freada brusca. Então, a lesão muscular vai acontecer nesse momento de contração concêntrica ou excêntrica. A grande questão que nós temos, esse vídeo agora vai mostrar, né, que o jogador não tem contato nenhum no momento da lesão, é o nível, o grande número de recidivas que ocorre nesses pacientes, né? Então, nós temos cerca de 16% de recorrência, muitas vezes porque não ocorre o tratamento da forma adequada, pelo período adequado nesses pacientes. Isso ocorre também, principalmente nos atletas amadores, né? Então, talvez seja mais a minha prática, né? O atleta não profissional. E aí nós estamos num simpósio de criança, muitas dessas crianças elas estão nesse nível de prática. Quando nós vamos avaliar especificamente as lesões dos isquiotibiais, essas lesões acontecem normalmente no momento da corrida, e isso na corrida ela pode acontecer na fase de aceleração ou no momento de alta velocidade, são os dois momentos em que eles mais ocorrem, ou pode acontecer por um mecanismo de desaceleração, né, que seria o que está representado na figura abaixo. No caso, seria no momento do chute, ou então no momento que esse paciente faz uma mudança brusca de direção. Os grupos musculares mais acometidos seriam os isquiotibiais, o reto femoral e os adutores. E aqui só um detalhe da anatomia muscular, né? As lesões musculares podem ocorrer em qualquer uma das regiões, na transição músculo-tendínea, na substância do músculo, ou também no próprio tendão. Talvez no paciente mais adulto essas lesões tendinosas sejam mais comuns, né? E no paciente mais jovem as lesões ali na transição músculo-tendinas elas são mais frequentes. E quais seriam os fatores de risco para a ocorrência dessas lesões musculares? O principal deles seria a existência de um histórico de lesão prévia. Esse paciente tem 7 vezes mais chance de ter lesão. A idade, né? Uma idade maior do que 22 anos, então são lesões mais raras em crianças, e o desbalanço de força entre o quadríceps e os isquiotibiais, né? Então, se a gente fizer, por exemplo, avaliação isocinética desses pacientes que desenvolvem as lesões musculares, é comum que eles tenham um desequilíbrio de força entre essas duas musculaturas. Lesões prévias não diagnosticadas, né? Por exemplo, lesões do ligamento cruzado anterior, alterações de flexibilidade, lembrando que isso tem a ver com as questões individuais, né? Nós temos também a genética envolvida, condições do local da prática, um campo, o próprio Gilberto falou da questão do tipo de solo, né? E também os campos que nós temos, a ausência do aquecimento, o treino intenso, né, que seria o nível de competição que muitas vezes essas crianças são expostas hoje, e a competição também contra adversários mais fortes. Por isso que é importante a categorização, principalmente quando a gente fala das crianças, né? E talvez no público amador, o que a gente vê mais na prática seria a volta precoce à prática. Então, esses indivíduos, eles voltam antes do período de recuperação ou sem fazer nenhum tipo de avaliação, né, se realmente houve cicatrização da lesão. Aqui só um estudo que eu queria colocar,
que foi um estudo para avaliação de força isocinética em crianças. Então, esses autores avaliaram a força isocinética em crianças e adolescentes, né, em várias idades, e a conclusão do trabalho foi que pacientes mais velhos eles têm uma tendência a ter maior força muscular, e a grande questão desse trabalho é que ele não avaliou em relação à maturação sexual, né, que talvez seja um fator também que envolveria essa variação de força isocinética. Isso pode gerar também um desequilíbrio muscular nesses pacientes. Só lembrando, né, que uma vez que ocorre a lesão muscular, a cicatrização ela acontece basicamente em 3 fases. A fase inflamatória, que é a fase que vai ocorrer ali em 1 a 3 dias, você tem migração de células inflamatórias ali para o sítio da lesão. Existe uma fase regenerativa, que ocorre ali entre 3 e 4 semanas, e a fase de remodelação, que é tardia, por volta de 3 a 6 meses. Nós vamos ver que isso tem influência no tipo de tratamento e o que nós vamos colocar em cada momento desse tratamento. A classificação que nós devemos, que são mais utilizadas, né, para avaliação das lesões musculares, seria a classificação de Munique, né, que eu acho que é de conhecimento de todos, que basicamente divide entre as lesões diretas, por trauma direto, que seriam as contusões, as lacerações, e as lesões que ocorrem por um trauma indireto, e aí ela divide, né, nas lesões funcionais e nas lesões estruturais. E nós temos também a classificação britânica, que tem uma importância muito grande, porque ela envolve não só a avaliação do tipo de lesão do paciente, mas também a localização que essa lesão acontece, né? Tem o QR Code aí para quem quiser também ter esses artigos na íntegra. E como que nós devemos tratar esses pacientes? O tratamento, basicamente, ele pode ser feito de forma cirúrgica ou de forma conservadora, né? A grande parte das lesões que nós tratamos, talvez a imensa maioria, vai ser tratada de forma conservadora, tratamento cirúrgico apenas nas lesões estruturais completas ou aquelas na junção no componente tendinoso, né, do músculo. O próprio Matheus falou um pouco, né, dos protocolos, né, que são utilizados nessa fase aguda. Então, normalmente na fase aguda, nós vamos colocar esse paciente em repouso, nós vamos dar medicação analgésica, restringir a carga, e depois, na segunda fase, que seria a fase de regeneração, nós já podemos, então, iniciar exercícios, né, de alongamento e fortalecimento, até que esse paciente, então, na terceira fase, né, com 3 a 6 meses, ele vai voltar, então, à atividade física, né, a seu esporte de origem. Ele também chegou a comentar sobre esse protocolo, que seria o mais recente, né, que seria o Peace Love, que ele é feito nessa primeira fase. Então, ele envolve a proteção, elevação, o uso parcimonioso, né, dos anti-inflamatórios, compressão e educação do paciente. E a LOVE, né, seria você permitir uma carga controlada, trazer uma visão otimista, sempre preocupando com a vascularização e a introdução de exercícios específicos para aquele grupamento, e a forma como aconteceu a lesão também interfere na reabilitação. Inclusive, hoje nós temos a possibilidade, né, de ter a documentação por vídeo de grande parte dessas lesões, né? Então, acaba que você consegue saber o momento que aconteceu a lesão. Como a aula é sobre evidência, né, eu trouxe alguns artigos. O laser de baixa potência, né, a evidência que existe em relação à sua utilização não é muito grande, porém ele pode ser utilizado porque, teoricamente, ele teria uma incidência baixa de complicações. Mas talvez a grande pergunta, né, o que se estude mais hoje, seria a utilização de dos ortobiológicos, né, que basicamente seriam as células-tronco mesenquimais, o plasma rico em plaquetas e o aspirado de medula óssea. Eu vou falar rapidamente de cada um desses. Em relação às células, né, a tronco, né, para as lesões musculares,
até o momento nós não temos estudos clínicos ou experimentais que suportem seu uso nas lesões musculares. Aqui eu só trouxe um exemplo, né, de um trabalho bem antigo que fala mais sobre os mecanismos, né, possíveis ou os mecanismos supostos de funcionamento desse tipo de terapia nas lesões musculares. Em relação ao aspirado de medula óssea, também nós não temos evidência da sua utilização nas lesões musculares. Nós temos alguma evidência na utilização de lesões do manguito rotador, mas também não seria o foco dessa aula, porque nós estamos falando de lesões musculares, principalmente em crianças. Porém, se nós formos, talvez, para o plasma rico em plaquetas, né, seria o que nós temos estudos mais robustos. Nós não temos estudos clínicos que realmente suportem, de fato, a utilização em músculos específicos, porém, o que se tem hoje de literatura, e aí se nós formos os sumários, né, o Dynamed é um dos sumários que nós temos, com nível 2 de evidência, nós podemos dizer que o plasma rico em plaquetas ele pode reduzir o tempo de recuperação e a taxa de recidiva. A literatura traz que que o plasma rico em plaquetas poderia reduzir em 7 dias o tempo de recuperação. Se nós formos pensar no atleta amador, talvez isso não teria uma grande importância, mas no atleta profissional isso tem importância porque pode definir se ele vai ser capaz ou não de jogar uma final ou uma eliminatória aí de um jogo importante, né? Em relação ao plasma rico em plaquetas, nós temos essa revisão sistemática com meta-análise que ela avaliou o retorno ao esporte, e quando a gente faz o apanhado geral dos trabalhos, a gente vê que o diamante ele tende a favorecer a utilização da terapia. Porém, quando nós vamos para os estudos que têm grupo controle, quer dizer, comparando o plasma rico em plaquetas com não se utilizar esse adjuvante, utilizando tratamento conservador apenas, né, esse diamante toca ali a linha, o eixo central, mostrando que talvez essa terapia não tenha tanto benefício. Porém, se a gente for olhar também em relação à qualidade dos estudos, são estudos bons, apesar de serem poucos estudos, mas são estudos até com uma qualidade, com pouco viés. Em relação à recorrência de lesão e complicações, nós não podemos afirmar sobre a efetividade do PRP nas lesões musculares. O que a gente pode talvez trazer é que prevenir é melhor do que remediar. Isso já foi colocado em várias conferências, várias aulas aqui que me antecederam. E nós temos que saber que os nossos pacientes, eles variam muito, né? Aqui foi falado muito sobre os atletas profissionais, mas nós temos também que pensar que nós temos o nosso peladeiro raiz aí, né? Que é a nossa criança que está aí praticando esporte em vários ambientes, sem nenhum tipo de preparo, né? E nós temos também os nossos mini-atletas, como o Dr. Francisco falou, né? Que já se especializam em idades muito jovens, né, já vão se especializar, e esses pacientes eles estão predispostos à lesão. Um ensinamento que é colocado em vários dos trabalhos que foram avaliados é que, em algum momento, essas crianças que vão ter um nível maior de exigência devem treinar como se elas estivessem jogando, né, de forma que, de certa forma, isso diminuiria o índice de lesão. Por outro lado, isso aumentou um pouco o índice de lesão durante o treino, né? Teoricamente, grande parte das lesões, até um tempo curto, elas aconteciam no momento do jogo, mas hoje essa incidência de lesões durante o treino aumentou. Basicamente, em relação à prevenção, é super importante treinar o alongamento, fortalecimento, a estabilidade e a propriocepção. Esses são os pilares do treinamento de prevenção. Essa pergunta foi feita anteriormente em relação ao FIFA 11, né? O FIFA 11 ele tem um padrão para crianças, né? Então não são os mesmos exercícios que são feitos para adulto. Existem vídeos, se quem tiver interesse pode entrar lá no site, né, da FIFA e ter acesso ao preparo que é feito
que é preconizado, e ele previne não só lesões musculares, mas também lesões do ligamento cruzado anterior. Então, ele tem uma proposta muito mais ampla do que as lesões musculares, mas é importante que todos tenham consciência dessa ferramenta, né, para evitar lesões. Além disso, em relação aos isquiotibiais, né, a utilização do treino isocinético, né, como medida de prevenção também é importante. Ele tem uma evidência de ter uma ação bivalente. Ele atua tanto na prevenção primária quanto na prevenção de lesão secundária, principalmente dos isquiotibiais. Além disso, o alongamento e os exercícios excêntricos melhoram o comprimento ótimo do músculo e preparam o músculo para o jogo principal, não? Então, é super importante esse treinamento fora do período de jogo, né? E não fazer o treinamento apenas dos membros inferiores, que são os mais acometidos por lesão, mas lembrar também da musculatura do core e o treino de propriocepção. Em relação ao alongamento, antes, depois ou antes e depois, ele não tem nenhuma evidência que ele atuaria naquela dor tardia que ocorre depois do esporte. Ele é controverso, mas o que se acredita é que talvez exista uma diferença em relação ao alongamento no atleta amador e no atleta profissional, né? Então, talvez no atleta amador ele tenha alguma função. E aqui um outro estudo, né, mostrando, seria uma revisão narrativa, né, que não faz nenhum tipo de meta-análise em relação à prevenção de lesão muscular, mas eu queria destacar aqui um efeito já positivo daquele exercício nórdico, né, que eu mostrei no slide anterior, esse exercício da direita, que seria um exercício excêntrico para isquiotibiais, que tem uma evidência muito boa para prevenção de lesão muscular. O treino isocinético, que foi mostrado no vídeo, também exercícios isocinéticos e o treinamento de endurance como uma forma de prevenir lesões musculares. Foi muito bem falado, e eu acho que não cabe aqui repetir o que foi dito pelo Dr. Miller, né, em relação à importância do acompanhamento desses atletas. Então, foi falado sobre monitoramento de fadiga, a dosagem de CK e da termografia. Então, é óbvio que é importante incorporar essas ferramentas, principalmente no atleta profissional. Em relação à dosagem de CK, né, eu trouxe esse estudo, que é um estudo que avalia atletas, mulheres, né, jovens, mostrando como que ocorre a curva da CK, e se vocês forem perceber à direita, ao longo dessa curva de CK, né, logo depois do treino, eles fazem também treinos de fortalecimento. Então, ela não consegue, os atletas não conseguiram voltar ao nível de CK basal. Eles vão voltar mais tardiamente depois que eles fazem um período maior de repouso. E aqui também um último slide mostrando a importância do recovery, né, nessa população de atletas, principalmente os atletas profissionais. Essas fotos aí foram cedidas por um amigo, Gabriel Miura, que foi médico de um clube, discordando do Dr. Gilberto, né, um clube não tão grande, mas o segundo maior de Minas Gerais, que é o Cruzeiro Esporte Clube, né? E como mensagem final dessa aula, eu queria colocar que o tratamento conservador talvez seja a melhor estratégia na abordagem das lesões musculares. Nós devemos ter um foco na reabilitação. Obviamente, o tratamento cirúrgico é reservado para aquelas lesões tendinosas ou lesões mais graves, né? Normalmente lesões do tipo 4 da junção músculo-tendínea. Então, quando você tem perda da continuidade do músculo, e nós não temos ainda respaldo para a utilização de ortobiológicos nas lesões musculares, né? Porque talvez esse seja um ambiente vascularizado, mas nós devemos talvez pensar no atleta profissional utilizar
né, para reduzir aí o tempo de recuperação. E talvez o preparo para a atividade proposta seja a chave para a prevenção.